Bom dia com Jesus. Nós estamos vindo de um encontro. Essa é praxe, né? Esse encontro foi maravilhoso. Esse encontro foi maravilhoso e assim em diante. Esperamos que o próximo, em abril, também se possa dizer assim, foi maravilhoso. E a questão de antecipar a ceia, às vezes a pessoa pergunta, mas vai ter 2 ceias no mês? Não, ela corresponde à de janeiro, mas isso não é uma tradição. Poderíamos ter até 3, 4 ceias no mês, todo domingo. Mas nós usamos o primeiro domingo do mês. E como o primeiro domingo, dia 6 de janeiro, então isso beneficia muitos que precisam gozar mais um pouco das férias de janeiro. Vamos para as perguntas. Pastor, quem é batizado e toma Santa Ceia, pode pagar, e não toma Santa Ceia, pode pagar o dízimo? Queremos uma resposta. Deus abençoe. Não, é batizado, não toma da ceia e seria certo dar o dízimo? Eu resumo um assunto desse, isso é com ele e Deus. Está errado. Se ele foi batizado, então ele já admitiu, já aceitou a Santa Ceia. O irmão Brana disse que se você não toma, você está separado de Cristo. É certo, circunstância que sobrevém inesperadamente e que impede, porque você não é salvo por tomar a Santa Ceia. Você testifica que você é salvo, batizando em nome de Jesus Cristo, dando seus dízimos, tomando da ceia. São 3 ordenanças: batismo, ceia e lava-pés. Então seja um cristão completo. Está incompleto, viu? Muito incompleto. Agora a questão dele dar o dízimo, qualquer um pode dar, não? Pelo menos essa parte está certa, no batismo e no dízimo, mas está incompleto. Agora, será que o pastor está ouvindo isso? Eu não quero mexer com o assunto de pastor de igrejas, mas é doído ouvir um caso como este, de uma viúva com filhos, que não é assistida pelos diáconos. Eu aconselharia ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E logo nos primeiros versículos vai mostrar por que e para que foram instituídos diáconos.
exatamente, em primeiro lugar, assistir às viúvas. Então, perde-se uma grande bênção e comete uma grande injustiça. E nessa hora, filtra tudo, não é? Tem um questionário, se tem fome ou não tem, não? Só falta perguntar isso. A senhora, seus filhos têm fome? Pois bem, agora você que quer saber se, pela referência que você deu aqui, se você pode, quer dizer que você está perguntando se pode ser uma esposa de pastor. Você deu a referência aqui, em casamento e divórcio. Não. No tempo da ignorância, você não responde. Mas aquela condição de ser intocada é exatamente como está escrito aí onde você cita casamento e divórcio. Agora, é interessante um caso. Segundo, eu tenho que falar segundo o que está escrito. Se não é assim, não confere, a pessoa, inclusive deve vir, se é de Goiânia, vir no escritório. O marido, nesse caso, que é uma coisa com a esposa lá fora, em casa, e outra aqui na presença dos irmãos. Aqui ele é um doce, aqui ele trata a esposa de uma maneira muito dócil, na frente dos irmãos. É o mais dócil de todos. Mas, em casa, no dia a dia, é bruto, ignorante, e estou acrescentando, porque o que importa dessa forma é o hipócrita, não é? Passa, às vezes, um mês sem falar com a esposa, emburra. Coisa mais triste uma pessoa que emburra varia de personalidade. Eu não posso ler tudo, mas uma vez eu aconselhei, irmã, põe a mudança dentro de um carro, um caminhão, e despeja aqui dentro da igreja. Fala para ele, nós vamos morar na igreja, porque na igreja você é marido, dócil, educado, trata bem, não é? Na vista dos irmãos. Né, querida? É. Então você traz a mudança e põe aqui na igreja. Fala, não, aqui. Ô irmã, o que foi? O que você está fazendo? Não, é porque aqui, na igreja, meu marido é completamente diferente.
do dia a dia. Parece uma brincadeira, mas será que uma palavra dessa vai mudar? Agora que se trata de uma pessoa que tem medo de quem morreu. Isso mexe com um amigo meu. Ele disse que, no tempo atrás, como guarda, que parou na porta do cemitério Santana, estava de bicicleta, quando ele viu uma mulher saindo de lá de dentro, e ainda estava escurinho. Ele parou, né? Agora você vê, ele parou, por quê, né? Então ele foi na bicicleta no meio-fio e ficou esperando a mulher, vestida de preto, salto alto, bolsa preta, muito bonita, e que veio até perto dele. Quando ela falou com ele, ele sentiu bafo de defunto. Saiu num desespero tremendo, disse que perdeu a voz por 2 horas. Aí eu brinco com ele, né? Ele vê gente que morreu. Por que medo de quem morreu? Se for ficar com medo, tem medo de quem está vivo, né? Mas a irmã que reclama isso, ela está esgotada. É isso mesmo, enquanto outras têm tudo e estão esgotadas, tem que descansar. É a coisa mais engraçada que eu acho. Sai 15 dias para descansar. O dia que chega, está mais cansado do que quando foi. Descansar só do outro lado. Descansar é descansar no espírito, é descansar nos nervos controlados pelo espírito, é descansar dessa dimensão funesta, tacanha, de natureza dobre, fica subindo de temperamento, desce, é dócil, de repente está vendo coisas, ver quem já morreu pode ser vidente, mas isso aí não causa nada. Pior é pessoa que não pode ver uma outra viva, né? E que passa mal porque sente mal com ela e essa coisa assim. Mas então, se a senhora está me ouvindo, acaba com esse medo, sai de dentro do quarto, se tranca no quarto com medo de uma filha que morreu. Não faça isso, não. Alivie um pouco com a sua neta. Essa aqui é viúva não assistida. Esse é o budismo. Só isso. Vamos ficar de pé?
essa escritura me toca muito, porque foi a última escritura que eu tive com a minha mãe. E ela me dedicou isso. E logo mais à noite, ela partiu como o irmão Flávio, com meu pai aos 44 anos, que eu nem conheci. Então, são dores que cada um acha que a sua é maior do que a de todos. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Se todos soubessem disso a respeito de Josué, muitos deles não fariam o que fizeram. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso aqui a gente ofereço a toda a igreja que está me ouvindo aqui e pela internet, pelos DVDs. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro, desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jesus, nós somos indignos de ouvir, de receber
uma visita do Senhor. Isso é normal entre o humano e o celestial, e os céus, e Deus. O humano sempre é indigno para que a graça possa operar, para que ninguém se glorie. A pessoa que não tivesse nada de erro na vida, ela se gloriaria. Não, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz isso. O irmão Brana disse, ó Deus, aquilo é profundo. Não sou culpado disto aí, daquele casal. Mas culpado no mínimo, culpado no máximo. Sim, Senhor, nós não estamos aborrecidos. Todos estamos com os corações abertos para recebermos de Ti, como já recebemos até aqui, ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Graça, graça, a cura divina, a longevidade, em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Como vencerei? Como vencerei? No 85, onde paramos, mas já havia 2 homens, Josué e Caleb. Aqueles que foram lá, os 10, isso não estava em seus corações. Eles não venceram. Foram covardes. Eles simplesmente saíram. Prova a mensagem e saboreiam até, leva para casa a evidência, mas na hora de tomar posse, se acovardam. Eles não venceram, porque eles simplesmente saíram. Mas lá havia 2 homens, Josué e Caleb. A gente não cansa de bater nisso aqui. Por quê? Você tem a experiência na sua vida. Na sua vida. Lá na sua família, vamos dizer, na sua casa, talvez. É somente um, somente 2, somente 3. Quantos tem na sua casa que são realmente revelados?
Quando chegou a hora da prova final, a diferença está aqui, o destaque está nisso aqui. É quando chega a hora da prova final. É isso que você tem que ver. Os obstáculos eram tão grandes que eles pareciam com gafanhotos ao lado deles. Veja só. Mas quando chegou a hora da prova final, os obstáculos, você tem que entender quando acontece alguma coisa, você não pode desmaiar, ficar assombrado, e chega até a ser revoltado. Não. Isso é obstáculos. São obstáculos. Às vezes tem um obstáculo neste marido que só é marido aqui dentro da igreja, diante dos irmãos. É um grande obstáculo. Porque isso é como gafanhotos ao lado da gente. Mas o Josué, que é símbolo do Espírito Santo, gritou lá dentro com Calebe, que são aqueles que ficam com o Espírito Santo. Nós somos mais do que capazes de fazer isso. O irmão Brana gostou muito disso. Ele viveu pregando em torno da vida desses homens e mulheres. E eles eram vencedores. O que se pode dizer a seu respeito? Um dia triste, outro dia alegre, às vezes faz parte da natureza humana. Mas eles estão entre os vencedores. Você venceu o mundo, você não está no mundo pela razão, você nem viria para a igreja levantar cedo, pensando em vir na escola. Pela razão. Mas você vence. Você não vem chorando, não vem arrastado. Vem como vencedor. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não é atingida, você não é atingido. Aconteça o que acontecer, você não é atingido. Agora, lembrar do mosquitinho que venceu o leão. Eu sentava no focinho do leão e fazia cócega, e o leão foi agonizando, até deu para entrega. Não conseguiu matar o mosquitinho. Mas o mosquitinho saiu alegre, feliz. De repente, caiu na teia de uma aranha. Caiu na teia da aranha, e uma teiazinha de aranha acabou com a brincadeira. O pobre coitado
vence um leão e fica numa teia de aranha. Vence o mundo, vence a moda maligna, vence tanta coisa e esbarra numa teia de aranha. É ruim a teia de aranha. A gente anda em treiro, especialmente se você passa a noite no mato, e quando vai saindo no trieiro, durante a noite elas trabalharam. A hora que você passou não tinha teia de aranha, mas na volta, e pega no seu rosto e tudo, você tem que ficar assim, porque é agonizante. Então você chega entre os vencedores. Todo embaraço, todo obstáculo é simplesmente um incentivo para você lutar. Deus te dá uma disposição, indiferentemente. Às vezes as dificuldades dentro da igreja são maiores que lá fora, porque você não está lá fora. É dentro de sua casa, porque você mora lá. Por isso que cada um deveria procurar fazer mais leve para o outro. O marido fazer mais leve, os filhos fazer mais leve para aquela mãe, para aquela esposa, aquela mulher, aqueles filhos fazer mais leve para o seu pai, o seu marido. Porque é assim até entrar na era do vencedor. Você está vencendo. Você está vencendo. Se você pensar direitinho, você vai chegar agora a um ponto da vida dizendo: mas eu venci tanta coisa, tanta decepção, tanta amargura, tanta razão. Você se encoraja. É encorajamento. Eles foram aqueles que foram privilegiados de toda a grande organização de pessoas, dos sistemas, de toda a grande organização para levar a verdadeira eleita noiva. Enquanto nós não embaraçarmos com as organizações, o que já aconteceu, você não tem dificuldade, você nem conhece o caminho das tais. E olha ali a terra prometida. Josué e Caleb na linha da frente, lá com os dois generais, como na frente, lá como os dois generais, dirigindo-os diretamente pelo rio, e atravessaram para a terra prometida. Por quê? Eles criam na palavra. Eles criam na palavra.
Foi isso. Bom, espera, isto é assim, é difícil. Eu gosto muito dela, não a esqueço de jeito nenhum. Mas quando eu vi piolhos passeando na gola do seu vestido, na sua orelha, eu fui embora e não voltei mais. Aí ele pega e cai na cama doente. Não come, não bebe. Sua mãe vem e diz: meu filho, por que não te casas então com ela? Ah, mamãe, como é que eu vou casar com a pioenta? Como é que eu vou casar com a pioenta? Tem uma coisa, eu não caso com ninguém, a não ser com ela, mas ela é pioenta, não posso casar. Você já pensou que terra é difícil? Terra custosa? Que terreno difícil? Que dificuldades? Josué e Caleb na linha da frente, como os dois generais. Eles atravessaram porque eles criam na palavra. Não importa o que o Datã levantou. Datã, ou melhor, levantou e o mesmo fez Coré, e eles tentaram dizer: este homem está tentando fazer de si mesmo algo acima de todo o nosso restante. Ele é mais santo do que o resto deles. Eles diziam, né? Coré, Datã, que Moisés, eles murmurando, mas se eles eram santos iguais a Moisés, por que eles não tocaram no monte quando ele estava pegando fogo? Depois de Deus ter totalmente vindicado o homem, eles ainda murmuravam contra ele. Agora, se você tem que lutar contra um espírito, tirar uma teia de aranha, se você tem que lutar contra um espírito que é essa natureza custosa, você tem que vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo. Como vencer? Vencer a si próprio. Vencer uma paixão não é fácil. Esquecer não é fácil. Mas vence. Vence sim. Eles disseram: nós simplesmente começaremos um grande grupo de pessoas
Eles queriam fazer uma rebelião mesmo, né? E aquilo outro. E faremos a nossa organização. Nós faremos, assim eles disseram. Só que eles morreram e pereceram. Morreram e pereceram. Mas eles estavam no espírito que os levaria à derrota, a morrerem, a perecerem. Se eu não morro, eu não morro por causa disso. Eu não vou entristecer o Espírito Santo por causa disso. Por causa de teia de aranha. Eu não vou. Mas aqueles homens que tinham a palavra do Senhor e permaneceram com ela, e eles foram, não aqueles que começam. Não é aquele que começa. Eles começaram juntos. É aquele que termina. Terminou lá dos que saíram, somente Josué e Calebe. Quantos corriam bem aqui? E hoje perdidos estão. Quantos cantavam? Quantos pregavam? Quantos louvavam? Quantos tinham prazer de vir à casa de Deus? E por fim se prostraram. Não é aquele que começa. Começou muito bem. Todo fôlego, fulgor, aquela disposição desproporcional até. Muitos os que começaram a competição, mas um que a termina. E você é um deles. São muitas as igrejas que começaram, muitos grupos de pessoas. Haverá um grupo que terminará. Esse grupo é a noiva. Estes são os vencedores. Nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Que beleza, que coisa bonita. Haverá um grupo que terminará. Não é só começou e não terminou. Você tem passado por tantos valares, tantos atoleiros, mas não ficou lá. Não está atolado, não está atolado. Chega no destino. Esse grupo é composto de vencedores. Nos dias de Ló, sim, ela teve que dar aquela grande e longa olhada para trás. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ela saiu e não chegou?
ela teve que dar aquela grande e longa olhada para trás. Oh, estou deixando fulano, estou deixando a fulana lá embaixo, a minha amiga, aqueles bons tempos que costumávamos ter, eu nunca esquecerei. Ela deu aquela olhada para trás e ela foi apanhada, excluída, como foi nos dias de Noé. Ela virou uma estátua de sal. Ela não tinha como prosseguir. E sua filha, não, e ela levou as suas filhas ao caos. Ela foi excluída, sem misericórdia, e ela pereceu. E aquela massa ainda está lá até hoje. Eles afirmam, eu não sei, você pode quebrar um pedaço daquilo, e aquilo crescerá outra vez, uma estátua de sal. Se você alguma vez vir aquele quadro de Sodoma e Gomorra, você verá a estátua de sal original que está lá. O que você tem que ver lá em Sodoma? Olha dos seus pés até a sua cabeça. Agora há uma diferença entre a estátua de sal e a coluna de fogo. Você tem que deixar isso. Tem que deixar uma estátua de sal ou coluna. Há uma diferença entre mulher de Ló com a mulher de Abraão. Sara. Muita diferença. Diferença de coração. Diferença de sistema nervoso. Que coisa! São tão diferentes. Observe nos tempos de João Batista, nos dias de João Batista, lá foram encontrados 6 que venceram. Em todas as eras eles tiveram vencedores. E nesta era temos vencedores. Você passou pelo abismo, mas saiu. O saudoso diácono irmão Juca dava o testemunho de que ele caiu numa cisterna. E ele ia morrer. E um anjo veio, quando ele viu, ele estava lá fora. Ele simplesmente viu a si mesmo lá fora. Eu tive essa experiência lá nos Estados Unidos, no Canyon Sabino.
a certas alturas, quando eu ia dar por entregue, eu estava lá na Pedra da Águia. Conto isso com temor. Eles venceram. De repente você aparece entre os vencedores. Se houver uma chamada e chamar pelo seu nome, você diz: presente. Presente. Estou aqui. Muitas coisas me tentaram, mas eu venci. Eu estou aqui entre os vencedores. Aleluia. Estou aqui entre os vencedores. Homem e mulher. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Um tipo da igreja e Cristo. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Oh, aleluia. Ah, mas é bom demais. Na mensagem O Profeta do século XX, parágrafo 4, ele diz: esta restauração introduzirá o milênio a plenitude dos gentios. É a época espiritual dos gentios, na qual notamos que Israel é cegado, enquanto que, por outro lado, luz aparece aos gentios. E ela chegou para nós. Este período terminará quando Cristo vier por sua noiva gentia. Nós vimos sexta-feira passada o gráfico do templo que era tão lindo, destruído, mas aprendemos aquilo que Jesus disse. Bem-aventurado, em outras palavras, né? Bem-aventurados aqueles que fugiram em tempo, saíram em tempo. Porque quando aconteceu de Jerusalém ser sitiada, foi uma dor terrível, a ponto de mães cozinhar filhos para comer raiz, capim. Mas os que fugiram não estavam lá. Você fugiu do mundo para formar esse grupo de vencedores. Agora, o 82, ele diz: agora bem, é absolutamente impossível falar de algum profeta que tenha que ver
que tenha que ver com a segunda vinda de Cristo, sem considerar a Elias. Sim. Convém, pois, que o façamos neste momento. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Tudo isso está acoplado, está junto com os vencedores. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que coisas estas que foram comidas pelos 4 insetos, mas eles não puderam comer a raiz, e aquilo brotou e vem crescendo através das eras, e você está na última. Aleluia. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim farão eles padecer o Filho do Homem o que aconteceu. Mas isso tem uma ligação muito grande com o vencedor. Para vencer, tem que ser restaurado. A restauração é uma vitória. Você se restaura na fé, no amor, na constância, na firmeza, sem olhar para a direita nem para a esquerda, sem olhar para trás. E quando você dá glória a Deus, você dá glória a Deus com uma satisfação interna, dizendo: nada me impede de dar glórias a Deus. É uma satisfação. Canta-se satisfação, é ter a Cristo, não é? Amém. Deus abençoe.